Tô meio desequilibrado aqui, ó. Ana. Olá, seguidores do Pensamento Esperto, dando início aqui mais um programa que sai sempre às segundas-feiras às 14 horas. Antes de qualquer coisa, antes da gente iniciar esse bate-papo, se inscreve no canal e aciona o sininho que toda segunda-feira nós temos um bate-papo super gostoso, super interessante sobre algum trabalho, sobre alguma pesquisa de pesquisadores em artes cênicas daqui da região norte. Fiquem ligados. E hoje, né, dando continuidade a esse timaço de pessoas que eu tenho encontrado e tenho lido, né, pesquisadores, artistas pesquisadores de algumas universidades daqui. Hoje a nossa convidada traz um trabalho bem importante, que ela já pesquisa há um certo tempo, tanto é que agora ela já adentrou no doutorado, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. E o tema o título dessa pesquisa é Arbítrio, o teatro político e o teatro pós-dramático como inspiração para uma prática dramatúrgica. Esse trabalho de dissertação foi defendido dentro do programa de pós-graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas em 2014. Anne Martins, seja bem-vinda ao Pensamento de Perto. Vem aqui bater um papo. Bem-vinda, Anne Martins. Bem-vinda, Anne Martins. Oi, gente digna. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Obrigada, Madison, por essa grande oportunidade de estar falando aí bem de perto sobre as pesquisas, sobre os pesquisadores e pesquisadoras do norte do país. Eu acho bem importante essa iniciativa. Muito sucesso para esse canal digníssimo. Um oi para a Ana também, que está nos bastidores. E aí eu vou falar um pouquinho de mim aqui para vocês, né? Porque a pesquisadora não se distancia da pesquisa, né? Então, eu sou a Anne Martins, eu sou daqui de Manaus, sou professora da universidade, do curso de teatro, né, da UEA, e tracei uma trajetória super bacana aí com o Matos, aprendi muito com ele também, gratidão por tudo. Vou começar rapidinho fazendo um resumão aí da minha trajetória. Desde os 13 anos eu comecei a fazer teatro, na verdade o teatro é inerente, né, à nossa vida, desde o fazer de conta aí da criança. E aí, com 13 anos, realmente eu fui para a prática artística no teatro infantil, com alguns grupos aqui de Manaus. E aí, aos 16, passei na faculdade de comunicação social na UFAM, mas pedi transferência dela para algumas universidades do Brasil, para poder continuar a comunicação social e cursar teatro. Eu queria muito fazer a faculdade de teatro. E aí foi quando a Federal do Paraná me respondeu, eu fiz algumas provas, e lá fui eu para Curitiba, para aquele frio, né? Em vários aspectos, né? Eu, manauara, sem muita experiência, né? De morar sozinha, essa coisa arada toda. E aos 17 fui-me embora lá para Curitiba para fazer a faculdade de teatro e de comunicação. No primeiro ano eu cheguei lá, fiz a faculdade, né? Continuei o curso de comunicação e fiz vestibular para o curso de licenciatura em teatro. E aí, 4 anos depois me formei, mas durante a trajetória também a gente já estava ali questionando o sistema, fazendo mostras, sempre questionando mesmo a marginalização da arte, dos subsídios, editais e tudo mais. Então, a gente sempre estava, eu e um grupo de colegas, a gente sempre estava envolvido muito nesse questionamento do sistema mesmo. E aí eu acabei também trabalhando no Festival de Curitiba como questionadora do próprio festival, tentando modificar algumas coisas e aprendendo muito também com as experiências que já existiam lá. Foi muito bacana, trabalhei até o ano de eu voltar para Manaus, em 2011, onde eu ingressei no concurso público da Universidade do Estado do Amazonas, e desde então estou aqui também realizando essa troca com os alunos e alunas do curso, com os professores e professoras. Obrigado, Anne. Eu gostaria que você resumisse ou apresentasse rapidamente o que é esse trabalho que se chama Arbítrio, o teatro político e o teatro pós-dramático como inspiração para uma prática dramatúrgica, antes da gente debater um pouco, rapidamente, os 3 capítulos que contém a obra. Então, gente digna, basicamente, em 2011, 2012, já começava na prática da universidade
a questionar algumas coisas que eu já tinha trazido, né, da minha trajetória em relação aos grupos que eu tive acesso, e especialmente ao espectador e espectadora contemporâneos. Eu estava sempre muito preocupada, né, junto a vários coletivos também, com a questão política mesmo, de ações sociais, e como o teatro estava indiretamente ou diretamente envolvido com essas questões. Então, essa foi a inspiração básica para o tema, né, que é teatro político e teatro pós-dramático. Então, eu vou tratar aí um pouquinho da parte épica do Bertold Brecht e questões da estética contemporânea, por meio de uma pesquisa bibliográfica. E aí, o arbítrio, esse nome, vem literalmente da expressão livre-arbítrio, né, de como essas liberdades encarceradas no nosso campo mental, nas nossas crenças fixas, nos aspectos mais diversos da nossa sociedade estão dentro de nós, assim, e como eles se projetam para fora, né, como é que a gente age com esses aprisionamentos e essa ilusão da liberdade. E aí o arbítrio vem isso. Eu tenho realmente livre-arbítrio para tomar decisões, para me posicionar? Quais são as consequências disso, né, desse livre-arbítrio? E aí o arbítrio é o nome da dramaturgia que, após a análise e reflexão sobre o teatro político e pós-dramático, eu escrevo, né, como é uma dramaturgia de gabinete, mas ao mesmo tempo é uma dramaturgia que foi experimentada com a autonomia dos atores e atrizes, né, que eu também experimentei dentro da própria prática docente no curso de teatro. Não tem como você escrever uma dramaturgia contemporânea sem essa autonomia do ator e da atriz. Então, por isso o arbítrio ele foi colocado aí como o nome do espetáculo, né, o nome da dramaturgia. Obrigado aí por resumir esse primeiro movimento que eu gostaria de fazer em relação ao seu trabalho. E aí você divide ele em três, né, em três capítulos, que é o que costuma... A gente já vem discutido isso há bastante tempo, enquanto estrutura, né, de uma dissertação. Geralmente, cada capítulo consiste em dar conta de um objetivo específico, né, dentro de uma estrutura mais de design da pesquisa. E aí você apresenta para a gente um primeiro capítulo que, apesar de ter 2 pontos apenas, você carrega um debate bem profundo, que você inicia, né, com um tema chamado A Condição Humana e a Arte como Questionamento, e você inicia trazendo o Zygmunt Bauman, alicerçando ali a própria narrativa da pesquisa, mas traz um momento histórico muito, assim, bem significativo na história da humanidade, que é a Segunda Guerra Mundial, para revelar a ideia de opressão. Conta pra gente por que essa decisão, essa tomada de decisão de fazer esse percurso neste primeiro capítulo. Então, esse primeiro capítulo sobre a arte como questionamento, né, a condição humana, o teatro político ele vai tocar exatamente nesse ponto. Então, por isso que antes eu escolho montar essa plataforma de reflexão sobre o que é empatia, o que é essa condição humana, que alguns autores principais que eu coloco aí na dissertação, como Brecht, vão ser influenciados, né? Então, Brecht foi colocado no contexto do nazismo. Então, por isso que nesse primeiro capítulo eu trago um pouquinho sobre esse questionamento, né? Por que eu preciso ter amor ao próximo, né? Vocês já pararam para se perguntar por que eu preciso me preocupar com o outro e com a outra? Por que simplesmente eu não vivo a minha vida, o meu quadrado, e sigo em frente, tá tudo bem, né? Então, a gente começa a questionar nesse primeiro capítulo que condição humana é essa, que humanismo ou não é que estamos vivendo. E aí, para isso, eu trago o Bauman, que traz algumas reflexões, né, sobre essa questão da vida líquida, sobre o amor, sobre questões coletivas, de como a gente se conecta em redes, mas ainda temos dificuldades em viver em comunidade. Porque na comunidade a gente se ajuda, na rede a gente se conecta apenas, a gente se vê, digamos assim, mas ainda não se sente. Então, e também coloco uma reflexão um pouco mais aprofundada
sobre o Primo Levi, que foi um engenheiro químico que fez parte do campo de concentração de Auschwitz, e depois de muito tempo ele foi sobrevivente, um judeu sobrevivente do campo de concentração, e ele escreve uma obra bem significativa, representativa sobre essa condição humana e opressão, em que Piscator, Brecht e outros autores aí vão citar em suas obras também, uma vez ou outra. Então, eu fui lá e falei, quem é esse Primo Levi, né? E aí ele conta pra gente essa questão da condição humana enquanto a gente está em estado de exceção, como aconteceu no nazismo. Com o Primo Levi, imagina, ele viu coisas e viveu coisas que ele não queria acessar. Tanto é que ele se suicida em 1969 por uma série de questões, de perturbações que ele não conseguiu carregar. E daí, nesse primeiro capítulo, eu coloco isso, né? Como é que essa condição humana, ela está presente em nossos pensamentos na rotina? É o que a gente está vivendo hoje na pandemia, né? Se a gente, no começo eu achava assim, as pessoas vão ficar melhores, vai dar tudo certo, que lindo, vamos ter mais caridade, amor e tudo mais. Só que não, né? A gente está vendo hoje um processo em que a condição humana ela está sendo deixada de lado novamente. A gente atinge aí 1.000 mortes por dia e simplesmente as pessoas que não estão vivendo diretamente o luto ou até as que já viveram, né? Estão simplesmente ignorando, como se a banalização do mal fosse algo consciente, que é a alienação da banalização do mal aí. Então, e aí eu também coloco nesse capítulo, além da condição humana, esses questionamentos que eu trago, algumas questões do nazismo, a própria Hannah Arendt também, que vai contar desse tempo sombrio, né? Vivemos ainda em tempos sombrios, como ela também fala. Eu coloco também a arte como questionamento, né? Então, o que é essa arte? A arte serve para quê no meio desse caos? Né? Para que a arte, então, é um entretenimento? Ok, o entretenimento é legítimo enquanto conceito, linguagem e tudo mais da arte. Mas, além disso, onde a gente pode chegar? Que aí eu vou traçando essa trajetória para dizer que o teatro ele é político, ele é inerente ao teatro à política. A política não é lá o nosso mês de votação no prefeito, no governador, no senador, enfim, nos chefes ou chefas de Estado. Ela é o nosso momento da rotina, né? É a gente saber o preço do feijão, do arroz, como o poema do Brecht vai falar, né? Do analfabeto político. É saber que nós somos corresponsáveis pelos menores abandonados, pelas prostitutas e por todas as opressões que a gente vê na nossa rotina. Então, a política ela é inerente à nossa vida cotidiana. E, portanto, que arte é essa que estamos fazendo? Ela é inerente política também, né? Mesmo que ela seja o Rei Leão da Broadway, enfim, ali também tem, né, nas brechas do poder, questionamentos sobre o sistema neoliberal, a necropolítica, a biopolítica, todos esses conceitos onde o cidadão ele é deixado de lado em nome de uma força maior que é o capital, né, que é o lucro. Por isso que é importante a gente questionar essa condição humana e o julgamento do gosto, como eu trago um pouquinho através do Bourdieu, do Canclini. O Canclini também, um autor da América Latina, também vai falar da questão da hibridação cultural. E o que é isso? Nós, da América Latina, fomos formados por diferentes vertentes, em todos os campos, sociais, políticos, culturais, econômicos. Então, não tem como a gente se equiparar ou se comparar diretamente com os cânones europeus, né? A gente tem como beber da fonte, mas precisa contextualizar o nosso momento, né? O nosso momento atual, o nosso momento passado, enfim, presente e futuro, né? Então, ele vai falar de termos de miscigenação, de racismo, vai falar de homofobia também, em algumas entrelinhas. Então, eu pontuo algumas coisas que o Canclini fala sobre essa questão cultural, do quanto que a gente não pode julgar o gosto de alguém ou a arte
se a gente não tem esse capital cultural. Então, quer dizer que uma pessoa que não tem acesso nenhum à música clássica, por exemplo, ela vai simplesmente, quando ela for colocada perto da música clássica, ela vai dizer, eu não gosto disso, né? Ou, eu adoro isso. Ela precisa ter acesso primeiro a isso para contextualizar na sua própria bagagem. Então, não tem como a gente padronizar o julgamento do gosto. Por isso que eu trago aí um pouquinho do Bourdieu e do Canclini, para a gente dizer assim, olha, o que a gente está vivendo aqui hoje, tudo é matéria-prima direta para o teatro, né? A gente não precisa ir lá sempre no Brecht ou em qualquer outro pensador ou pensadora política do cânone europeu para explicar o nosso aqui. E daí eu já adentro o segundo capítulo aí falando um pouquinho da trajetória do Augusto Boal, que é brasileiro, para explicar um pouquinho do que acontece aqui no nosso país, né, com as nossas opressões. Gente, se tiver alguma dúvida sobre essa primeira parte em relação ao trabalho, eu vou deixar aqui o link da dissertação e também, se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários que a gente repassa para a pesquisadora. E aí ela responde, Anne, é bem claro, a priori eu, enquanto leitor, fiquei um pouco instável, né, por você escolher um momento tão grave, né, da história da sociedade ocidental e para justamente, né, você nos convida a refletir que sociedade é essa que produz uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, e logo depois produz outra em escala mundial, né, com uma agressividade, e isso com a presença do próprio Estado, né, impondo aquilo que foi o Holocausto. E aí isso fica bem significativo na tua proposta, porque logo depois você vai nos convidar, tanto é que o segundo subitem desse primeiro capítulo é a arte como necessidade de questionamento. E aí, no início do segundo capítulo, você traz a categoria do teatro político e traz duas figuras que são importantes para a história do teatro mundial, que é o Bertolt Brecht e o Augusto Boal. E aí eu gostaria que você lidasse um pouco com essas questões que esses dois autores trazem, e aí eu acho muito legal, né, com a força do Canclini, dessa perspectiva decolonial, descolonial, para justamente a gente ter duas figuras que foram super importantes para o teatro político mundial. Aí você vai refletir esse primeiro momento do capítulo a partir desses dois autores, né? Pois é, foi uma pesquisa, eu nunca tinha feito o mestrado, né, o doutorado, o mestrado, a gente dá essa oportunidade de fazer realmente uma busca, uma resenha mesmo, resenha no sentido de esmiuçar cada linha, cada parágrafo, né, de várias obras de Brecht e de pessoas que falaram e falam de Brecht e de Boal. Então, essa questão de machucar o outro, que eu trago um pouquinho antes, é a matéria-prima, acho que mais especial do Brecht, né? Ele questiona por que a gente machuca os outros, por que a gente não consegue ter um mínimo de espaço coletivo, de empatia, de se colocar no lugar do outro e da outra, e traçar uma trajetória mais humana, né? Então, o Brecht, ele foi um autor, dramaturgo, porque eu tenho coisas espirituais aí com Brecht, então ele ainda é. Então, mas ele faleceu em 1956 e ele vivenciou o período da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, especialmente Segunda Guerra, na Alemanha. Então, ele era filho de pessoas com posses, né, e com acesso à cultura. E tem até uma parte da dissertação do segundo capítulo que ele fala que ele estava cansado de servir, ele viu essa cultura de ser servido por pessoas. E ele não queria mais ser servido, ele queria se aproximar das pessoas que serviam, né? Os operários das fábricas, né? As pessoas, as mulheres que trabalhavam nas casas. E ele começava a questionar, se colocar nesse lugar do oprimido, que o Boal vai falar de uma forma muito mais direta aqui no Brasil. Então, ele cansou, né? Ele fala, né, na biografia dele, pelo Fernando Peixoto, aqui um autor, dramaturgo, né, e senador brasileiro, ele fala, eu cansei de ver
essa divisão explícita das classes e as classes superiores ficarem felizes com a existência das classes inferiores. Então, o Brecht, ele se revoltou e falou, vou fazer uma parada aqui diferente. E foi quando ele, inspirado em Piscator, né, o Erwin Piscator, que fazia teatro nos sindicatos, também questionando as questões trabalhistas, né, dos patrões, também Brecht inspirado na Revolução Russa, dos operários e tudo mais, ele começou a traçar essa peça onde a parte didática, tanto é que tem uma técnica dentro da teoria dele, que é a peça didática, onde ele explica para o espectador e espectadora do que está acontecendo, dizendo, olha isso aqui, você aceita esse sistema, você está inserida nele. Então, ele leva para o palco, literalmente, né, esse questionamento, com um questionamento já nos próprios personagens, que são cargos de poder. Então, Brecht começa a discutir as relações de poder. Então, não é somente a Anne ou o Madison, é a professora Anne, é o professor Madison. Então, os cargos, eles incitam relações de poder diretamente, né? Então, é o patrão, a empregada, a mãe, né? É o operário 1, o operário 2, o senhor general, e por aí vai, né? Colocando a contextualização social como fundamental para o destino dessas pessoas. Ali ele questionava o sistema bancário, né, como crítica forte ao capitalismo, onde os bancos se aproveitavam da miséria humana, né, com empréstimos e tudo mais, o sistema militar, o sistema religioso, a estrutura familiar das mães sempre tendo que renunciar coisas em nome de uma família onde o pai ou era inexistente ou tinha ido para a guerra. Então, quase todas as peças do Brecht têm isso falado não só nas entrelinhas, mas diretamente na voz de cada personagem. Então, ele começa a questionar e quebrar a quarta parede, que no teatro é como se fosse a parede da ilusão, onde a gente assiste a peça, contemplando, digamos assim. E o Brecht faz com que os atores e atrizes cheguem perto da boca de cena e falem diretamente com a plateia. Isso já foi já causou, né, uma revolução teatral, onde ele explica, ele para a cena e explica, olha, isso que está acontecendo, um brinde, porque muitos morreram na guerra, né? Então, será que isso é certo? Será é isso? Vamos banalizar? As pessoas estão brindando a morte de outras? Por que isso está acontecendo? Você também faz parte disso. E aí os atores voltavam, atores e atrizes voltavam para os seus respectivos personagens e continuavam. E uma das técnicas dele também era ironia, né? Ele ironizava, debochava dessas relações de poder, para que o espectador e a espectadora pudesse ali rir da própria tragédia, né? Então, Brecht é muito inspirador nesse sentido. Tem uma parte, só para que os nossos seguidores entendam até, que todo esse percurso, principalmente em relação ao Brecht, com certeza você deve ter feito uma revisão de literatura muito rigorosa, né, entre as peças, o que ele escreveu, autores brasileiros e autores estrangeiros que falaram sobre a poética, né, sobre o teatro político, e que isso, de alguma maneira, vai fermentar em você enquanto pesquisadora, e isso vai ser projetado numa parte muito especial da sua pesquisa, que é justamente o teu roteiro. Acredito, com certeza, que alguns elementos dessa estética do teatro político brechtiano vai estar ali atravessando um pouco esse roteiro. E sobre a poética do teatro do oprimido, você faz um percurso, né, até trazendo, de alguma maneira, isso é muito importante, mesmo que já tenha um trabalho historicizado sobre a presença do teatro político no Brasil, eu achei bem sucinto, mas também muito propositivo refazer esse percurso para que a gente relembre, de alguma maneira, né, a importância desse teatro no Brasil. E aí você traz, naturalmente, o que é referência
o teatro, a estética do teatro do oprimido do Augusto Boal. E aí eu sei que você tem muita afinidade, né, com o TO, tanto é que assume dentro da universidade algumas disciplinas que estão intimamente ligadas com essa estética e tem contato até com o TO até hoje, né? Então me diz aí de que maneira o teatro do Augusto Boal oferece a você musculatura como pesquisadora para ir além nesse percurso aí em relação ao seu tema e ao seu problema. Então, depois a gente entra uma reflexão, né, sobre a estética do oprimido e da oprimida, baseado, fundamentado totalmente em Augusto Boal, né, e os seus coringas, e as suas coringas, né, que ele chama, que são as pessoas que tiveram a trajetória junto a ele, que vivenciaram desde a ditadura militar até 2009, né, que foi o ano da morte dele, aqui no Brasil, e explicam como é que eles foram formando essa metodologia. O teatro do oprimido também é conhecido, né, como uma metodologia do teatro, para tentar colocar em prática, de fato, as questões de opressão na cena e bagunçar com a cabeça do espectador, bagunçar no sentido de remexê-lo, de chacoalhar esse espectador, essa espectadora que muitas vezes está alienado ou alienado à sua rotina, né? A sua rotina de privilégios, né? De não quero me meter na briga de marido e mulher, não quero me meter nesse bandido que foi preso, deixa ele lá, ele fez o mal que se dane. Eu não quero me meter, né, nessas pessoas que foram oprimidas aí na rua ou no nosso próprio ambiente de trabalho, né? A gente vê inúmeros assédios morais acontecendo, abusos de poder na nossa família, enfim, entre os nossos próprios amigos e amigas, e a gente não se mete, né? Porque nós fomos criados e criadas nesse sistema individualista, né? Cada um no seu quadrado. Então, o Boal vai colocar isso assim, vai esfregar na cara das pessoas, por isso que ele incomoda muito, né? A estética do oprimido, ele fala assim, olha, não é o teatro e a estética do Augusto Boal, porque o teatro do oprimido e da oprimida é muito maior do que o Augusto Boal, né? Porque muita gente participou também desse processo de registro e organização. Aí vem a estética do oprimido, da oprimida, Boal teve uma trajetória de questionar os cânones europeus, desde o teatro brasileiro de comédia aqui no Brasil, onde ele falava, poxa, gente, vamos fazer um teatro nacional realmente, vamos parar de trazer autores estrangeiros para cima do palco, a gente tem muito material e tem muita coisa. Então ele começa a questionar, funda junto a outros digníssimos e digníssimas o Teatro de Arena, onde, né, já muda o formato de apresentação entre as pessoas, dando maior possibilidade das pessoas se olharem em formato arena, que é um formato circular, ou semi-arena, que é um formato que a gente fala, né, meia-lua, onde os espectadores ficam ali vendo vários aspectos da cena. E aí o Boal chega, depois de ser exilado, literalmente, né, expulso, ó, vai fazer tuas coisas fora, senão você vai ser preso. No exílio, ele percorreu diversos países, da América Latina especialmente, e também da Europa, onde ele foi montando, estruturando a estética do oprimido e oprimido. Então, basicamente, ele trabalha com inspiração direta de Bertolt Brecht, no sentido da ação e da reflexão, e aí ele coloca um ponto básico que é, ao invés da gente terminar a cena na reflexão, os espectadores e espectadoras saírem, tipo, poxa, realmente isso acontece, ele faz o seguinte, ele fala, você, espectador e espectadora, vai vir para a cena, nós vamos parar a cena e não vão ser mais os atores e atrizes que vão voltar para a cena como personagens. É você que está sentado ali na plateia, que está refletindo sobre isso, que vem aqui mostrar para a gente. E aí ele tem um diferencial nessa revolução teatral no Brasil e no mundo inteiro. Até hoje, quando, né, a gente viaja para fora do Brasil, quando fala em teatro, a referência é fortíssima em Augusto Boal, né, a estética do oprimido. Então eu trago esse esmiuçar das técnicas da estética do oprimido, especialmente o teatro fórum, onde as pessoas vão literalmente discutir aquela cena de opressão,
Então, digamos que a gente tenha uma cena de homofobia. Então, o grupo vai lá, discute, ensaia a cena real que aconteceu com alguém do grupo, de preconceito, de homofobia, e monta o ápice da cena. Então, a cena geralmente tem 20 a 30 minutos, ou até mesmo 1 hora, depende do grupo. E ela não é ensaiada em meses e meses e meses, como acontece hoje no teatro dramático, né? Ela é ensaiada em pouco tempo mesmo, tipo, vamos lá, vamos para a rua, vamos para a plateia e vamos ver o que dá. Porque o resto da dramaturgia, ela é feita com os espectadores e espectadoras. Então, são 20 minutos de base, montada por atores e atrizes, e a dramaturgia de mais de 40 minutos é feita por eles. Então, para-se a cena, e o espectador que tem aquela mudança fala assim, olha, realmente ele não podia, o chefe dele não podia ter chamado ele de viadinho. Então, alguém vai lá e substitui esse oprimido, que vai questionar, por que, chefe, você está me chamando de viadinho? O chefe vai lá e oprime mais ainda ele. E vem uma outra pessoa e diz, olha, não dá para ele acabar com essa opressão sozinho, ele vai ter que se aliar ali aos colegas de trabalho, que vão questionar o chefe, e mostra essa cena, e por aí, e assim por diante, né? Isso é um fórum de discussões. E tudo isso baseado numa metodologia que a árvore do oprimido, que tem como base fundamental questões filosóficas e morais, que é ética e solidariedade. E aí o Boal vai falar que ética é tal qual como empatia, a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, estando em qualquer cultura do mundo. Então, digamos que a gente vai lá para uma cultura oriental misógina, ou que oprime mulheres, enfim, ou que mata pessoas legitimadas pelo Estado, e a gente fala, é a ética dessa cultura. Para o Boal não é, né? Para o Boal é uma questão de opressão mesmo, né? E ele divide isso, ele discute o que é ética e o que é moral, né? Moral, a gente tinha os escravos aí, era moral, era costume da época ter escravos na sua casa trabalhando, e mulheres escravas sendo estupradas, até que a legislação muda, com muita luta, claro que isso ainda reverbera de forma direta na nossa sociedade racista ainda, né? Mas muda-se a moral, né? A ética não existia mesmo ali, né? E até hoje, quando a gente vê os racistas, a gente não acredita, né? Porque é uma questão ética, de empatia, de se colocar no lugar do outro e da outra. Então, a estética do oprimido parte dessa raiz, vai subindo pelo tronco e fala assim, olha, para a gente desbancar esses opressores, a gente precisa dominar os meios que eles têm, que é a imagem, a palavra e o som. Então, não adianta vir a propaganda imagética super publicizada da propaganda de shampoo que faz com que seus cabelos sejam lisos e maravilhosos e determine isso como padrão. A gente vai questionar essa imagem, vai questionar de que existem, que mais de 70% da população brasileira tem cabelos encaracolados e é afrodescendente ou afro-ameríndio. Então, como é que faz? Então, isso é uma opressão midiática. Então, Boal começa a questionar essas brechas do poder, da imagem, da palavra, do som. Então, como é que a palavra de um político lá, que é considerado um super orador, o que está descrito nas entrelinhas do que ele está falando? Aí ele vai falar do processo de demagogia, né, de ilusão. Ele vai falar também do pensamento sensível e do pensamento simbólico, de como nós estamos alienados nos nossos processos desde criança. Então, na árvore, nesse tronco, a ideia é implementar jogos que desmecanizem o nosso corpo, onde a gente possa voltar ao estado de espontaneidade da criança. Ele vai dizendo que nós fomos lapidados, construídos para a opressão, né? E nos colocamos nesses lugares de privilégio para não sermos oprimidos. Então, eu vou alisar o meu cabelo, né? Ou vou me esbranquiçar o máximo que eu puder, para não ser oprimido e oprimido. Então, não é fácil. É difícil mesmo, assim. Então, ele pega esses jogos, que ele chama de jogos para atores e não atores, atrizes e não atrizes, e vai numa brincadeira com algumas regras, que são as brincadeiras de criança, e vai desmecanizar.
E a árvore vai subindo, gente, aí para várias técnicas, que é o teatro fórum, teatro do invisível, arco-íris do desejo, teatro jornal, teatro legislativo, e lá no topo da árvore tem um passarinho que pega as sementes e vai semear. E o teatro do oprimido e da oprimida, ele não existe sem uma ação concreta e continuada. Então, não basta a cena em si, é preciso que aquele espectador e aquela espectadora saiam dali e façam alguma coisa, mudem a sua ideia do que é uma empregada doméstica na sua casa, por exemplo, ou quando passa por um mendigo na rua, ou quando vê uma prisão na televisão de um político ou de uma pessoa pobre e preta. Que esse espectador e essa espectadora comecem a questionar, e até essa ação continuada se concretize numa ação pública de uma mudança de lei. Boal foi vereador por vários mandatos no Rio de Janeiro, e através do Teatro Legislativo, legislou aí, executou, operacionalizou várias leis contra estados de opressão. E aí, nesse segundo capítulo, eu coloco um pouquinho dessa inerência política ao teatro como um fator fundamental de transformação e mudança. O segundo capítulo, gente, quando vocês tiverem acesso ao trabalho da pesquisadora, vocês vão perceber que ele é um grande tronco, assim, é o maior, tem muitas questões debatidas pela grandeza dos dois autores que ela convoca para debater essas questões urgentes, né, sociais, políticas, econômicas, que é o Bertolt Brecht e o Augusto Boal. Logo depois desse percurso, do capítulo 2, né, ela vai para um autor que também tem os seus adeptos e também recebe muitas críticas, que tem a ver com outra categoria que é chamada de teatro pós-dramático. E nele você vai, de alguma maneira, já encaminhar para o teu roteiro cênico, né? Então, eu gostaria que você comunicasse, falasse aqui para o nosso público, por que a escolha do Lehmann, do teatro pós-dramático, e essas categorias, elas estão de que maneira no seu roteiro? Como é que você apresenta isso também dentro do seu roteiro dramatúrgico? Esses autores servem como inspiração, né? Isso está no seu título. Isso mesmo, Madison. Claro que hoje, se a gente pudesse reescrever, né, a dissertação, eu focaria, por exemplo, na Silvia Fernandes, em mulheres digníssimas do pós-dramático também, brasileiras, e por aí vai. E aí, em 2012 ou 2013, eu não lembro qual foi o ano, eu participei de um seminário internacional de Bertolt Brecht, onde eu conheci o Lehmann pessoalmente. E aí, eu conversei com ele, a gente ficou, inclusive, hospedado no mesmo hotel, eu me achei o máximo. E eu falei, gente, eu vou ter que falar com o Lehmann pessoalmente. E me apresentei, né, como pesquisadora, né, nem era tão pesquisadora assim, mas a gente bateu um papo sobre as questões amazônicas, que sempre interessam muito, né, aí tem todo um processo de reflexão sobre o colonial, mas enfim, o nosso foco foi a questão de como esse espectador e espectadora estavam se comportando, digamos assim, na ação política cotidiana. Então, o Lehmann, Hans Lehmann, ele traz essa discussão estética e filosófica, né, sobre o teatro político. E como ele traduziu também muitas questões do Brecht, como ele é muito próximo dos filhos, né, de alguns filhos do Brecht teve 8 filhos. Então, o Lehmann tem essa repercussão familiar, digamos assim, na vida pessoal do Brecht, e ele traduziu algumas coisas e também questiona, né, muitas coisas. E aí ele parte desse princípio, e foi como o Lehmann, a minha escolha foi porque ele estava linkado diretamente com a vida e obra do Brecht. E porque eu conheci-o pessoalmente, e a gente falava muito sobre essa questão da ação do espectador e da espectadora. Mas eu também coloco o Flávio Desgranges aí nesse capítulo do pós-dramático, para falar desse momento que a gente vive, de tipo, ok, fazemos o espectador refletir, beleza. Aí o Boal vem e fala assim, trazemos o espectador e espectadora para a cena. Ele vai sair mudando o mundo, ou não, né? E o pós-dramático vai dizer assim, a gente precisa causar uma revolução interna nesse espectador ou espectadora. O Lehmann, ele discute muito isso. A gente precisa cutucar
processos de simbologias da semiótica construída dentro desse espectador e espectadora, de acordo com a bagagem do que ele viveu e do que ele está acostumado no seu dia a dia, né? Então, se a luz vermelha é para a cena de sangue, então vamos questionar a luz vermelha para a cena de sangue no teatro e no cinema, em tudo quanto é arte, né? Por que a luz azul não pode ser também? E por que a luz é só um elemento visual? Por que ela não pode ser a dramaturgia em si? Por que o ator e a atriz precisam estar em cena sempre? Eles podem ser uma voz em off, ou pode simplesmente não existir na cena. Então é polêmico. Então o pós-drama vai quebrar essas unidades de ação, tempo, de espaço e outras unidades que o Lema também traz e que fala que são super importantes. Tipo, os elementos visuais são unidades também de uma peça e eles não estão mais unificados. Eles são a própria obra. E aí, aqui, o Desgrange vai fazer uma crítica, que eu diria social, a esse espectador e essa espectadora que muitas vezes não consegue sentir mais nada, né? Eu não sinto mais, é o que a gente está vendo agora na pandemia, né? Eu não sinto mais 1.000 mortes por dia. Acontece, mas o Desgranges vai trazer esse questionamento. Poxa, gente, vamos parar de banalizar o mal e vamos questionar por que a gente precisa consumir todo dia, o tempo inteiro, por que a gente deseja tanto fazer parte de grupos de reconhecimento, de status, por que a gente não assume as nossas identidades, por que a gente não mergulha nas nossas identidades? Porque é mais fácil se adequar, né, aos cânones aí já estabelecidos, aos padrões de comportamento e por aí vai. E daí eu tento explicar nesse capítulo as diferenças, né, desse drama, pós-drama, do que é esse épico, que é esse segundo capítulo aí que eu coloquei. Eu vou até fazer uma citação que está na página 102 aí para vocês, que é assim, ó, para Desgranges, desde o surgimento do teatro moderno, da virada do século XIX para o século XX, até os dias de hoje, a relação do espectador com a obra teatral vem se alterando significativamente. Isso porque a vida moderna e a forma de representá-la são constantemente transformáveis. Então, esse processo aproxima o teatro e o espectador, mas, ao mesmo tempo, distancia. Então, como é que a gente faz para aproximar? Né? Como é que a gente chacoalha, mas, ao mesmo tempo, não cria uma resistência? Então, o teatro pós-dramático ele vai trazer esses dilemas, por exemplo, é o que a gente está vivendo agora, né? O que fazer com esse teatro virtual? Como é que a gente faz com o teatro que aproxima, que é a arte do aqui e agora, do momento presente? Como é que a gente vai fazer para continuar chacoalhando, ou tentando chacoalhar, ou fazer refletir? Uma questão aqui para a gente caminhar para o nosso final, mas a gente não pode deixar de tocar, porque faz parte do trabalho, é o seu roteiro. O roteiro do arbítrio, né? Então, você separa lá em número de opressões e algumas categorias, né? Por exemplo, a primeira opressão chama-se senzala, e aí vem um conjunto de outras categorias e de nomes para cada opressão dessa dentro do seu roteiro. E aí a pergunta, para mim, que não ficou claro, esse trabalho ele foi experienciado ou a construção dele se deu exclusivamente como um roteiro. E aí eu gostaria que você falasse um pouco por que cada categoria dessa, como ela chega no trabalho, de que maneira, que foi a provocação a partir desses autores, a partir das questões teóricas e da sua vivência, naturalmente, que faz com que você escolha a opressão 1 será a senzala, a opressão 2 será a cena manipulação da mídia, e assim subsequentemente, até você definir esse roteiro, acabar esse roteiro. Conta pra gente esse processo. Então, esse processo vocês não vão acreditar muito, porque a nossa sociedade está baseada muitas vezes no materialismo, né? E nas coisas postas e concretas e visíveis. Então, o mestrado em si, eu tive momentos de insights
espirituais mesmo. Então, eu escrevia, até hoje eu faço esse processo, que era muito comum na época do surrealismo, né? Se eu fosse daquela época, ia ser considerada uma surrealista, de sonhar e escrever. Então, eu acordo muitas vezes no meio da noite, ou tenho insights mesmo no dia a dia, dirigindo o carro, andando pela rua, e eu sempre carrego um caderninho e eu vou pontuando coisas, entende? São insights que eu vou tendo. Então, a dramaturgia em si, arbítrio, ela surgiu de um processo de sonhos mesmo. Sonhava, escrevia. E eu já estava me conectando com o processo prisional aqui do Amazonas. Eu já estava, em 2014, adentrando o sistema penitenciário, não de forma prática, com um projeto bonitinho, já planejado, mas eu já estava tendo acesso à realidade prisional, eu já estava fazendo visitas técnicas e tudo mais. Então, no político e no pós-dramático, não existe mais essa primeira, segunda, terceira, quarta cena. A gente elabora esse roteiro base e a ideia é experimentar com atores e atrizes autônomos e autônomas. Então, eles vão mudar essa base, ou não. Então, a gente tem ali um roteiro base, que é esse, e aí eu fui experimentando depois de defender o mestrado. Então, no final de 2014, eu experimentei algumas cenas nas disciplinas de interpretação 2 do curso de teatro. Eu teria até que escrever sobre isso, que foram experimentações muito bacanas, assim, no sentido de sentir a autonomia, né, de mudanças de cena, de colocações de mais personagens, de adereços, dessa questão da discussão da semiótica da cena. Então, eu cheguei a experimentar todas as cenas, só que todas elas mudaram completamente, porque o teatro pós-dramático ele vai trabalhar com a questão da autonomia, de criação e coletividade do grupo. A sequência delas também mudou. Então, a primeira cena não foi mais a senzala, foi a opressão da mídia, né? Depois, muitos alunos e alunas na época questionaram saber mais sobre a ditadura militar. Então, nós tivemos cenas que iniciavam com marchas e etc. E eu experimentei em 2 turmas de interpretação 2 essas cenas aí, e claro, vieram outras cenas, porque são inúmeras opressões, e aí foi quando essa dramaturgia como base, ela vai se aproximando de um projeto real, que é o que eu trabalho hoje, né, enquanto professora, pesquisadora, que é o sistema carcerário. Então, o teatro político e o pós-dramático, até hoje, estão muito, muito ligados diretamente ao projeto Arbítrio, que hoje se transformou em projeto Arbítrio, teatro nas prisões. Encaminhando agora para o final, nós gostaríamos que você falasse qual é o percurso agora, enquanto pesquisadora, que você está realizando. Tem algumas características da dissertação que estão, de alguma maneira, no doutorado, se você continua na mesma perspectiva, que caminho é esse, aonde você está? Sim, a dissertação tem total ligação com a tese de doutorado. Eu comecei o doutorado agora em 2019, eu estou bem ainda no começo. Eu faço doutorado na Universidade Federal do Paraná, também no programa de educação, e dentro do programa de educação tem a linha Linguagem, Corpo e Estética, né, que é o pessoal das artes, especialmente do teatro, a maioria é do teatro, e lá a gente discute muito as relações de gênero e poder, que é o cerne, né, o fundamento base da minha tese de doutorado, que eu vou analisar sistemas de opressão, né, que tem tudo a ver aí com o que Boal, Brecht, o próprio teatro pós-dramático vem trazer, as relações de poder. E aí eu me apego também às relações de gênero, enquanto discussão, matéria-prima direta do teatro, da dramaturgia teatral, composta, elaborada, executada e realizada pelas mulheres em situação de cárcere aqui no estado do Amazonas, em regime fechado e provisório. Então, o arbítrio era uma dramaturgia fragmentada que virou o projeto Arbítrio, Teatro nas Prisões, que é a minha tese de doutorado agora, né?
Não sei ainda, tem muita coisa que eu tenho pesquisado, mas especialmente as teorias feministas têm me embasado bastante nesse processo de entender como que o teatro, enquanto linguagem e conhecimento, motiva diretamente processos de autonomia e empoderamento, né? Desconstruindo essas relações de gênero e poder. Na maioria das vezes, tendo consciência dessas relações, mas somente algumas vezes desconstruindo-as, porque não é fácil desconstruir um sistema de opressão, né? Principalmente num sistema carcerário, onde as regras estão postas, impostas e baseadas na relação de vigilância e punição, como Foucault aí vai trazer essa reflexão. Eu me aproprio um pouquinho de Foucault, mas mais na Judith Butler, que vai falar um não, um pocão, né, muitão, sobre o nosso sistema de vigilância e punição desde criança, né? Se você não fizer isso, vai acontecer isso. E aí, na prisão, esse processo de vigilância e punição é exposto, explícito e muito triste. E aí, o arbítrio chega lá, né, como função de reintegração, mas aí tudo muda nas primeiras oficinas, a gente percebe que quem tem que ser reintegrado é a gente aqui fora. A prisão é basicamente como se fosse um colapso do nosso sistema de opressão aqui fora, né, é uma consequência do que a gente vive, da falta de empatia, de justiça propriamente dita. Então lá é como se fosse a consequência desse colapso humano, dessa condição humana desumanizada aqui fora. E aí o arbítrio vai tomando proporções desde 2014 até os dias atuais, adentrando os sistemas carcerários. Eu também adentrei, né, por motivo da pandemia a gente paralisou, mas eu também estou acompanhando os projetos nas prisões de Santa Catarina, e especialmente em Florianópolis, junto ao meu co-orientador, professor Vicente, que faz um trabalho com as mulheres em situação de cárcere, e comecei a adentrar sozinha mesmo as prisões do Paraná, né, em Piraquara. A prisão modelo, onde é colocada como prisão modelo lá, e o cadeião, que eles chamam, né, onde tem mais de 3.000 internos e internas. Então, eu estou nesse processo agora, minha trajetória está indo para essa visita às prisões do Brasil e tentando aqui focar nas mulheres da floresta também, né? As mulheres presas em plena floresta amazônica, como é que é essa relação e como é que o teatro fomenta esse processo de autonomia delas. Anne, obrigada. É um trabalho muito árduo, né? Tenho percebido aí, principalmente com esse campo tão cheio de questões e de complexidade que exigem muita sensibilidade para dar conta, né? E parabéns pela pesquisa. Estou ansioso agora para ler essa tese, vai demorar um pouquinho, mas já já ela chega. E ela chega com a força que tem que chegar. A gente do Pensamento Desperto agradece a sua participação, deixa aqui as suas palavras finais no nosso programa e obrigado. Nossa, gente, muito obrigada, Madison, obrigada, Ana, muito obrigada mesmo pela oportunidade. E a palavra sempre é força para a gente, né, nesse momento de pandemia e especialmente de condição humana desumanizada. Como como diz, né, Boal em seus diferentes trabalhos, eu sempre falo no presente, porque ele está presente aí, personificado também, mas o teatro é uma arma muito, muito eficiente. Então a gente não precisa de armas de verdade aí, como o nosso desgoverno motiva. O teatro é uma arma, né? Uma arma de reflexão, de questionamento, de transformação, de mudança, que a gente possa ter força para continuar fazendo teatro, acreditar nesse prazer imensurável e, ao mesmo tempo, nessa desconstrução que nos é proporcionado por meio do teatro. É um processo de autoconhecimento, eu tenho me conhecido muito aí nesse processo. Então, gratidão, muita luz, saúde para gente, e força e fé. Obrigado. Galera, não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho e até a próxima. Esse é o Pensamento de Perto e é o fim. Até mais. Obrigada, gente.
Beijo em todos e todas.